Tatsuya era um perdedor feio e desprezível, sem habilidades mágicas, apesar de frequentar uma escola para jovens magos. Contudo, ele era um gênio da tecnologia superpoderoso que atraía todas as garotas sem sequer se esforçar. Anos antes dos eventos recentes, o mundo inteiro era um campo de batalha, pois a Terceira Guerra Mundial havia eclodido e durado 20 anos devido à escassez de alimentos e fontes de energia. A única razão para o fim da guerra foi a união solidária dos técnicos de magia do mundo. Então agora, cada nação está empenhada em produzir magos de primeira linha. Estes magos não são os seus conjuradores de magia comuns do dia a dia. Eles utilizam a tecnologia para impulsionar seus poderes e se fortalecerem. Agora, nos dias atuais, esses magos promissores com uma peculiaridade devem frequentar Hogwarts, quer dizer, escolas de ensino médio de magia. Tatsuya e Miyuki estavam entre os poucos alunos que fizeram e passaram nos exames de admissão. Assim, foram admitidos na primeira escola de magia do ensino médio. O único problema era que Tatsuya foi aceito como reserva, o que Miyuki não achou justo, pois ele obteve as melhores pontuações nos exames. No dia da cerimônia de entrada, Miyuki continuava reclamando da injustiça de a escola não reconhecer as habilidades de Tatsuya. Contudo, Tatsuya a lembrou de que a escola priorizava as habilidades práticas em detrimento dos exames escritos. Como ele era mais ou menos como Mash Burndead, não havia como receber o mesmo tratamento que aqueles que podiam usar magia. Ele pediu a ela para não se exaltar por sua causa, pois estava grato por ter tido a chance de frequentar a escola. Ele a agradeceu por se preocupar e a assegurou de que ficaria bem, após o que sugeriu que ela fosse praticar seu discurso para a cerimônia, já que era a representante estudantil do primeiro ano. Quando ela se afastou, ele decidiu passear pelos arredores da escola. Foi nesse momento que ele esbarrou em Mayumi, a presidente do conselho estudantil. A primeira coisa que notou foi que ela era uma aluna do curso 1, assim como Miyuki, e usava um dispositivo de assistência de conjuração, também conhecido como CAD. Quando ele se apresentou a Mayumi, ela pareceu interessada nele, mas antes que pudesse fazer perguntas, alguém os interrompeu. Tatsuya se desculpou e seguiu para o auditório, deixando Mayumi a observar seus ombros largos enquanto ele se afastava. Dentro do auditório, ele sentou-se no fundo com seus colegas alunos do curso 2, que eram chamados de ervas daninhas pelos alunos do curso 1, que se autodenominavam flores, por serem melhores no uso da magia. Enquanto esperava o início da cerimônia, duas garotas que se apresentaram, Mizuki e Erika, ocuparam os assentos vazios ao lado dele. Pouco depois, a cerimônia começou e após o discurso de abertura ser proferido por Mayumi, Miyuki fez seu discurso. Após a cerimônia, Tatsuya ficou com Mizuki e Erika, que sugeriram que fossem verificar a sala de aula delas. Tatsuya disse que não poderia acompanhá-las, pois tinha que esperar por sua irmã. Então Mizuki perguntou se Miyuki era sua irmã. Ele respondeu que sim, e perguntou se ela havia feito a conexão por causa dos sobrenomes. Mizuki admitiu que podia ler auras, e disse que a aura de Miyuki era semelhante à de Tatsuya. Essa revelação acendeu sinais de alerta na cabeça de Tatsuya, pois a habilidade de Mizuki, conhecida como hipersensibilidade a partículas de emissão espiritual, poderia ajudá-la a descobrir seus segredos se ele a permitisse observá-lo mais a fundo. Nesse instante, Miyuki chegou com Mayumi e Hanzo, o vice-presidente do conselho estudantil. Quando Miyuki notou as garotas, ela provocou o irmão, dizendo que ele já havia usado seus poderes infinitos de ascensão para conseguir potenciais membros para seu harém. Tatsuya assegurou de que não era o caso e permitiu que as garotas se apresentassem umas às outras. Após as apresentações, ele perguntou a Miyuki se ela havia terminado de falar com os membros do conselho estudantil. Antes que Miyuki pudesse responder, Mayumi se manifestou e disse que convidaria Miyuki ao escritório delas em outro dia para que pudessem conversar. Depois disso, Mayumi e Hanzo, que nem se deu ao trabalho de esconder que era um hater como Draco Malfoy, se afastaram. No dia seguinte, os irmãos visitaram um dojo de treinamento, e no momento em que pisaram na propriedade, Tatsuya foi atacado por um grupo de ninjas. Enquanto Miyuki observava o irmão liberar seu Bruce Lee interior, e Akumo, o mestre do dojo, se aproximou sorrateiramente dela. Miyuki tentou explicar o motivo da visita, mas Yakumo estava mais interessado em seu uniforme escolar. Ele logo começou a agir como um velho tarado e tentou tocá-la, mas Tatsuya o atacou. Os dois começaram a lutar até que Yakumo derrubou Tatsuya, provando ser o melhor lutador. Mais tarde na escola, um garoto chamado Léo se apresentou a Tatsuya e perguntou quais eram seus feitiços mágicos característicos. Tatsuya disse que era ruim no uso da magia, então estava fazendo o possível para se tornar um engenheiro mágico. Ao ouvir isso, Erika, que estivera parada como um manequim durante toda a apresentação de Léo, se manifestou. Como Léo não tinha ideia de quem ela era, ele a chamou de garoto, o que fez Erika chamá-lo de pirralho mal educado. Os dois acabaram trocando insultos como se fossem os personagens principais de um filme de inimigos para amantes. Durante o almoço, Tatsuya sentou-se com Léo, Erika e Mizuki. E enquanto comiam, Miyuki se aproximou da mesa deles. Mas antes que pudesse se sentar, alguns de seus colegas de classe a chamaram.
Eles pediram a Miyuki para se sentar com eles, afirmando que era indigno dela sentar-se com um bando de ervas daninhas. Essa declaração irritou Léo a ponto de ele ter começado sua versão de Brawl Stars ali mesmo na cafeteria. Felizmente, Tatsuya acalmou a situação levantando-se e saindo, então seus amigos o seguiram. Infelizmente, aquilo foi apenas o começo da batalha real de confronto de clãs, pois depois da escola, os colegas snobs do curso 1 de Miyuki tentaram impedi-la de ir para casa com Tatsuya. Mizuki apontou que eles não tinham o direito de ditar o que Miyuki fazia só porque eram flores, o que os irritou profundamente. Um dos garotos jurou mostrar a ela por que as flores eram superiores, então tentou lançar um ataque. Tatsuya correu rapidamente para desarmá-lo antes que ele pudesse completar sua conjuração, mas Erika o superou e derrubou o Cad do garoto de sua mão usando seu bastão. Irritados por um dos seus ter sido humilhado por uma erva daninha, os outros começaram a conjurar feitiços. Miyuki entrou em pânico, mas Tatsuya a assegurou de que tudo ficaria bem, justamente quando algo quebrou o círculo de conjuração que uma garota flor estava fazendo. Descobriu-se ser um contrafeitiço lançado por Mayumi, que lhes disse que usar magia contra outros alunos era proibido. A garota com ela então se apresentou como Mari, a chefe do comitê disciplinar, e pediu que a acompanhassem para dar suas declarações. Tatsuya foi o primeiro a se manifestar, e assegurou a Mari que eles estavam apenas exibindo suas habilidades uns aos outros. Mari não acreditou nele e apontou que a garota que Mayumi desarmou ia ativar um feitiço de ataque. Tatsuya explicou que o feitiço da garota não era potente o suficiente para causar dano a ninguém, fazendo-a perceber que ele podia ler sequências de ativação enquanto eram lançadas. No entanto, isso não foi suficiente para convencê-la de que eles estavam apenas brincando, então Miyuki interveio e implorou para que ela deixasse para lá. Mayumi também a apoiou, dizendo que não havia problema se quisessem ensinar alguns feitiços uns aos outros. Como Mayumi estava claramente do lado deles, Mari recuou e lhes deu um aviso forçado antes de se retirar. Assim que ela e Mayumi se foram, o garoto que começou tudo se apresentou como Shun e disse a Tatsuya que não lhe devia nada por tê-lo acobertado. Ele então se afastou irritado com seus colegas que o apoiavam, deixando para trás a garota que Mayumi desarmou e sua amiga, antes que pudessem ir para casa e agradecer a Tatsuya por tê-las ajudado. As garotas, cujos nomes eram Honoka e Shizuku, também se desculparam pelo que seus colegas de classe cabeças ocas fizeram. Para provar que não eram tão vaidosas quanto os outros alunos do curso 1, elas se ofereceram para ir à estação com Tatsuya e os demais. No caminho para a estação, o grupo discutiu o Cad de Erika, que por acaso era sua isca. Ela lhes deu uma explicação detalhada de como funcionava quando Léo fez perguntas e todos acharam impressionante. No dia seguinte, a caminho da escola, os irmãos foram parados por Mayumi, que os convidou para almoçar no escritório do conselho estudantil. Assim que chegou a hora do almoço, Tatsuya e Miyuki chegaram ao escritório do conselho estudantil conforme combinado. E enquanto se sentavam, Mayumi apresentou os irmãos aos outros membros, Marion, Susan, a tesoureira, e Azusa, a secretária. Depois que terminaram de comer, Mayumi revelou o motivo pelo qual os havia convidado. Ela queria que Miyuki se juntasse ao conselho estudantil. Miyuki agradeceu por oferecer a posição, mas disse que não era qualificada o suficiente para aceitá-la. Ela disse que Tatsuya seria uma escolha melhor, e que, se insistissem em dar a ela a posição, deveriam oferecer uma a Tatsuya também. Mayumi disse que, se ela permitisse que Tatsuya se juntasse ao conselho estudantil, os outros alunos ficariam zangados. Ela explicou que era uma regra não escrita que alunos do curso 2 nunca poderiam fazer parte do conselho estudantil, o que deixou Miyuki triste. No entanto, Mari mudou a situação sugerindo que Tatsuya se juntasse ao comitê disciplinar. Mayumi concordou que isso não representaria um problema, mas Tatsuya protestou. Ele apontou que as flores não ficariam felizes se uma erva daninha como ele tentasse adverti-las. Contudo, Mario assegurou de que não importava e pediu que ele a encontrasse depois da escola para que ela pudesse explicar as coisas em detalhes. Após a escola, os irmãos retornaram ao escritório do conselho estudantil, onde Hanzo se reapresentou a Miyuki, ignorando completamente Tatsuya. Mari então pediu a Tatsuya para acompanhá-la ao escritório do comitê disciplinar, mas Hanzo os impediu antes que pudessem sair. Ele expressou sua desaprovação sobre permitir que Tatsuya se juntasse ao comitê disciplinar, afirmando que, como uma erva daninha, suas habilidades eram inferiores. Mari disse a ele para enfiar suas opiniões onde o sol não bate, porque Tatsuya era perfeitamente qualificado para o trabalho. Ela explicou a habilidade de Tatsuya de ler sequências de ativação antes que fossem lançadas, mas Hanzo se recusou a acreditar. Ele insistiu que Tatsuya fosse removido do comitê, mas Miyuki tentou argumentar com ele. Ela insistiu que seu irmão era habilidoso e disse que a única razão pela qual ele falhou nos exames práticos era porque suas habilidades não eram compatíveis com o método de avaliação da escola. Ainda assim, Hanzo se recusou a mudar de ideia e acusou Miyuki de tentar usar nepotismo para conseguir um emprego para Tatsuya. Eventualmente, Tatsuya se manifestou e desafiou Hanzo para uma batalha simulada para provar suas habilidades ao babaca pomposo.
Antes do início da batalha, Mari explicou as regras e informou a cada um o que deveria ser feito para sair vitorioso. Hanzo não prestou muita atenção, pois estava confiante de que venceria a partida. Em sua mente, ele já havia visualizado como a batalha se desenrolaria e tinha certeza de que a vitória seria sua. No entanto, quando Mari deu o sinal para começar, Tatsuya o nocauteou quase imediatamente. Ele se moveu mais rápido que o próprio Flash, e como Hanzo não esperava, não conseguiu se defender. Todos ficaram atônitos, e Mari perguntou a Tatsuya se ele havia usado um feitiço de autoaceleração antes do início da partida. Tatsuya disse que não havia usado magia, e Miyuki explicou que Tatsuya estava passando por treinamento de ninjutsu sob a tutela do mestre Akumo. Impressionada com essa revelação, Mayumi perguntou qual feitiço ele usou para nocautear Hanzo, então ele disse que usou Ondas Shin. Ele explicou que como Hanzo não esperava as Ondas Shin, isso o fez ficar tonto e perder a consciência. Susan explicou ainda que a técnica se chamava ondas compostas. Ela disse que Tatsuya havia criado 3 ondas consecutivas de frequências variadas, as quais ele direcionou a Hanzo e o derrubou. Azusa então perguntou a Tatsuya se seu CAD era um chifre de prata, que era uma marca de CAD produzida por Tauro Silver, um engenheiro mágico genial. Quando ela mencionou que o chifre de prata foi projetado para otimizar a conjuração em loop, Mayumi apontou que não fazia sentido Tatsuya ter usado o chifre de prata para nocautear Hanzo. Susan conseguiu deduzir que Tatsuya havia encontrado uma maneira de fazer a conjuração em loop funcionar a seu favor, e Tatsuya não negou. Nesse instante, Hanzo acordou de seu cochilo forçado e aceitou a contragosto que Tatsuya não era páreo para ele. Ele também pediu desculpas a Miyuki por ter sido rude com ela antes, mas recusou-se a pedir desculpas a Tatsuya por tê-lo menosprezado antes de se afastar. Logo depois que ele saiu, Mari levou Tatsuya ao escritório do comitê disciplinar para discutir seu novo papel. Ao entrar no escritório e ver que estava tão bagunçado quanto o quarto de um adolescente, Tatsuya pediu permissão para limpá-lo. Enquanto limpavam, Mari o informou que Shun se juntaria ao comitê disciplinar, o que o surpreendeu, pois Shun claramente o desprezava. No momento seguinte, Kotaro e Midori, outros 2 membros do comitê, chegaram e ficaram surpresos ao saber que Tatsuya se juntaria à equipe deles. Quando tentaram questionar a decisão de Mari de trazê-lo, ela os informou que Tatsuya havia feito Hanzo de bobo em uma batalha simulada. Os 2 ficaram surpresos, pois era de conhecimento geral que Hanzo nunca havia perdido uma luta desde que se matriculou na escola. Quase imediatamente, eles começaram a cantar uma melodia diferente e disseram que era uma boa ideia ter Tatsuya na equipe. Eles então o receberam na equipe enquanto Mari os observava com um sorriso. Na semana seguinte, o comitê disciplinar teve uma reunião para discutir seus papéis para a próxima semana de recrutamento de clubes. Ela encarregou cada um deles de manter a paz durante o evento de uma semana, e então apresentou Tatsuya e Shun a eles como os novos membros. Na reunião, Mari entregou a Shun e Tatsuya suas braçadeiras e disse que eles tinham permissão para usar seus CADs se a situação exigisse. Tatsuya então perguntou se poderia usar alguns dos equipamentos antigos que o comitê possuía, e Mari disse que sim. Mais tarde, enquanto Tatsuya patrulhava, ele resgatou Erika do meio de alguns veteranos que queriam que ela se juntasse aos clubes deles. Enquanto os 2 caminhavam, Erika sugeriu ir ao ginásio para verificar os clubes de lá. Enquanto estavam lá, testemunharam um confronto entre Mibu, membro do clube de Kendo, e Kirihara, o chefe do clube de Kenjutsu. Para resolver suas diferenças, eles decidiram duelar, e Mibu mostrou a Kirihara que ela era a melhor espadachim. No entanto, Kirihara provou ser um mau perdedor quando ativou seu CAD e atacou Mibu. Felizmente, Tatsuya interveio e bateu seus 2 CADs juntos para desativar o CAD de Kirihara. Ele então torceu o braço de Kirihara e o imobilizou no chão antes de fazer uma ligação para relatar o incidente. Os amigos de Kirihara não gostaram de ver seu amigo ser maltratado por uma erva daninha comum, então atacaram Tatsuya, que os espancou a todos. Mais tarde naquele dia, Tatsuya explicou o incidente ocorrido no ginásio diante de um painel composto por Mayumi, Mari e Jumandi. Desculpe, Jumandi, o presidente da Federação de Atividades Extracurriculares. Ele os assegurou de que Kirihara sentia remorso por suas ações. Então Mari pediu a Jumandi para lidar com sua punição, já que ele havia usado um feitiço altamente letal. Depois de deixar o painel, Tatsuya se encontrou com Miyuki e seus amigos. E enquanto jantavam, Leo perguntou como ele havia conseguido bloquear o feitiço de Kirihara. Erika e Mizuki também estavam curiosas para saber como ele fez isso, porque apenas aqueles que possuíam Antenita eram capazes de conjurar Jam. Tatsuya disse a ele que era a reencarnação de Asta e acabara de desbloquear a habilidade de anular magia.
Em outras palavras, Tatsuya havia simplesmente aplicado as teorias de bloqueio de conjuração e criado um novo feitiço chamado Bloqueio Mágico Específico usando 2 Kades. Léo achou impressionante e perguntou por que ele ainda não havia compartilhado essa descoberta com o mundo. Desta vez foi Erika quem explicou ao amigo Cabeça de Ervilha que se a notícia se espalhasse de que havia outra maneira de anular feitiços mágicos, muitas coisas poderiam dar errado. No dia seguinte, durante sua patrulha, Tatsuya recebeu uma ligação informando-o de uma briga no ginásio, então ele correu para lá. No entanto, antes que ele chegasse lá, foi atacado por um agressor desconhecido, mas conseguiu anular o feitiço antes de ser ferido. O agressor fugiu rapidamente da cena, mas não antes que Tatsuya notasse a cor do Kade que ele usava. Na semana seguinte, enquanto Tatsuya escoltava Miyuki ao escritório do conselho estudantil, Mibu se aproximou deles e agradeceu a Tatsuya por tê-la ajudado. Ela também perguntou se ele poderia conversar um pouco com ela, então ele disse para ela esperá-lo no café. Quando ela se afastou, Miyuki disse ao irmão que tinha um mau pressentimento sobre Mibu. Tatsuya a assegurou de que ficaria bem e prometeu encontrá-la assim que terminasse de falar com Mibu. Quando ele encontrou Mibu no café, ela o agradeceu novamente e disse que estava grata por ele ter sido quem lidou com a situação. Quando ele perguntou por quê, ela disse que a maioria dos membros do comitê não se importava em fazer o que era certo, e apenas usava o comitê como uma forma de ganhar pontos de mérito. Ela então pediu que ele se juntasse ao clube de Kendo, mas Tatsuya recusou a oferta educadamente e perguntou por que ela queria recrutá-lo para o clube. Mibu disse que era porque tê-lo no clube aumentaria suas chances quando fossem ao conselho escolar para exigir igualdade entre todos os alunos. No dia seguinte, durante o almoço, Tatsuya contou a Mari e aos membros do conselho o que Mibu disse sobre os membros do comitê disciplinar usarem sua posição para buscar influência. Mari o assegurou de que eles não faziam coisas assim, e Mayumi apontou que alguém poderia estar espalhando mentiras sobre o comitê disciplinar abusar de sua autoridade. Isso levou Tatsuya a perguntar se o manipulador poderia estar conectado à organização política internacional anti-magia conhecida como Blanche. Mayumi e Mari ficaram surpresas que ele soubesse sobre Blanche, já que todas as informações a respeito deles eram confidenciais. Tatsuya disse que não importava como ele sabia e criticou a decisão do governo de manter a existência da organização em segredo. Mais tarde naquele dia, Tatsuya foi convocado à sala de aconselhamento por Ono, a conselheira escolar, que queria que ele participasse de uma avaliação psicológica. Após sua avaliação, ele se levantou para sair e Ono disse para ele procurá-la se Mibu lhe causasse problemas, já que ela ouviu dizer que eles estavam saindo juntos. Enquanto isso, Mibu se encontrou com Kino, que lhe disse que ela tinha que fazer tudo ao seu alcance para convencer Tatsuya a se juntar a eles porque precisavam do poder dele. Naquela noite, Tatsuya informou Miyuki sobre Blanche e disse que eles eram um grupo terrorista que se disfarçava de organização buscando preencher a lacuna entre magos e não magos. Ele disse que a organização já havia fincado suas garras na escola e contou a ela sobre o ataque ocorrido durante suas patrulhas. Tatsuya tinha certeza de que estavam manipulando os alunos para fazerem sua vontade porque sabiam que eles estavam desesperados para provar aos alunos do curso que eram tão bons quanto eles, mesmo que lhes faltassem habilidades mágicas. Ele disse que se Blanche continuasse com seus planos, os únicos que poderiam detê-los seriam os 10 clãs mestres, especialmente o clã Yotsuba, ao qual eles pertenciam. Miyuki não gostou da ideia de sua conexão com o clã Yotsuba ser exposta, mas Tatsuya a assegurou de que faria tudo ao seu alcance para impedir que isso acontecesse. Mesmo que tivesse que enfrentar o grupo terrorista sozinho, ele estava disposto a fazê-lo para proteger a nova vida deles. Poucos dias depois, Tatsuya se encontrou novamente com Mibu e disse a ela que não poderia se juntar à causa dela, pois não compartilhava das mesmas crenças que ela. Mais tarde naquele dia, enquanto os alunos aguardavam a chegada de seu professor, uma voz no sistema de som da escola exigiu que o conselho estudantil negociasse com eles. Descobriu-se que um grupo de estudantes havia tomado a sala de transmissão e se trancado lá dentro. Quando Miyuki e Tatsuya chegaram, Mary os informou sobre a situação e disse que precisavam encontrar uma maneira de controlar tudo. Após ouvir o que Susan e Jumanji tinham a dizer, Tatsuya ligou para Mibu e descobriu que ela era uma das alunas trancadas na sala de transmissão. Ele disse a ela que o conselho estudantil estava pronto para negociar com o grupo dela e garantiu que não seriam detidos, então ela concordou em sair. No entanto, quando abriram as portas, o comitê disciplinar capturou os companheiros de Mibu. Isso fez Mibu chamar Tatsuya de mentiroso. Timondi interveio e disse a ela que Tatsuya não a havia traído, pois ainda iriam ouvir suas exigências, mas nos termos deles. Nesse momento, Mayumi apareceu e pediu que o grupo de Mibu fosse libertado antes de pedir a Mibu que a acompanhasse para conversarem. No dia seguinte, os irmãos pararam Mayumi a caminho da escola e perguntaram o que havia sido decidido durante sua reunião com Mibu. Ela disse que a reunião foi um fracasso, pois não conseguiram chegar a um acordo. No entanto, foi decidido que fariam um debate aberto após a escola, para que cada lado pudesse discutir as coisas em público.
Mais tarde naquele dia de aula, Tatsuya avistou Kino conversando com uma Mizuki que parecia desconfortável. Isso o fez se aproximar deles, e após dar uma boa olhada em Kino, Tatsuya teve certeza de que ele havia sido a pessoa que o atacou algumas semanas antes. No entanto, ele não disse nada sobre o incidente e, em vez disso, disse a Kino que ele estava deixando Mizuki desconfortável. Kino entendeu isso como um sinal para ir embora. Assim que Kino saiu de perto, Tatsuya perguntou a Mizuki quem ele era. Ela lhe disse quem ele era e explicou que ele queria que ela se juntasse a um clube com outros alunos que tinham a mesma habilidade que ela. Naquela noite, Tatsuya e Miyuki visitaram o mestre Yakumo, que por acaso sabia muito sobre Kino e sua linhagem familiar. Ele os informou que Jin, o meio-irmão mais velho de Kino, era o chefe da filial japonesa da Blanche. Ele disse que Kino sempre fazia o que Jin pedia, e alertou os irmãos para ficarem atentos a qualquer coisa estranha durante o debate. Em outro lugar, num prédio abandonado, Mibiu e um grupo de outros receberam anéis de uma pessoa suspeita. No dia seguinte, o debate ocorreu conforme o planejado, com os alunos do curso 2 expressando suas queixas e insatisfações. Quando chegou a vez de Mayumi subir ao palco, ela conseguiu levar a opinião pública para o seu lado. Ela os informou que entendia a dor deles e estava disposta a lutar por eles. Ela até prometeu garantir que a regra que impedia os alunos do curso 2 de ingressar no conselho estudantil seria abolida. Assim que os alunos começaram a aplaudir e torcer por sua amada presidente, explosões abalaram alguns dos edifícios ao redor do auditório. Enquanto os alunos tentavam entender o que estava acontecendo, os estudantes com cards blanche tentaram sair, mas Mary ordenou que fossem capturados. Como se já não houvesse comoção suficiente, uma bomba de gás foi jogada no prédio pela janela. Felizmente, Hanzo conseguiu contê-la com um feitiço antes de jogá-la para fora. Assim que ele fez isso, um grupo de homens com máscaras de gás forçou a entrada e tentou atacar. Antes que pudessem ferir alguém, Mary os atingiu com um feitiço que encheu suas máscaras de gás com nitrogênio. Com os terroristas dentro do prédio contidos, Tatsuya e Miyuki seguiram para o edifício onde a primeira explosão havia ocorrido. Quando os irmãos chegaram ao prédio afetado, encontraram Léo e Erika fazendo o possível para combater os terroristas, então se juntaram a eles. Assim que todos os terroristas foram neutralizados, Tatsuya explicou a situação aos seus amigos. Enquanto ele ainda falava, Ono chegou e disse a eles que os terroristas estavam mirando na biblioteca. Ela disse que a força principal já havia entrado, e aqueles que estavam atualmente enfrentando os alunos eram apenas uma distração. Ono também os informou que Mibiu fazia parte do grupo na biblioteca e implorou para que lhe dessem uma chance. Ela jurou que Mibiu estava apenas confusa, pois estava achando difícil lidar com a lacuna entre suas conquistas como kendoísta e sua avaliação como aluna do curso 2. No entanto, Tatsuya disse a ela que não era Tanjiro, então a história triste de Ono sobre as dificuldades de Mibiu não o faria pegar leve com ela. Quando o grupo começou a ir para a biblioteca, eles encontraram outro grupo de terroristas, então Léo, usando seu CAD inspirado em Bucky, ficou para combatê-los. Erika se perguntou em voz alta se o modo de luta brutal de Léo destruiria seu CAD, e Tatsuya a assegurou que não, pois Léo havia fortificado o dispositivo. Quando Tatsuya e as garotas chegaram à biblioteca, ele escaneou o prédio e descobriu que Mibiu e alguns dos terroristas estavam na sala de leitura especial. Ele também deduziu quantos inimigos teriam que enfrentar antes de chegar lá, então Erika avançou para abrir caminho. Enquanto ela combatia os terroristas, os irmãos seguiram para a sala de leitura especial para confrontar os outros. Dentro da sala de leitura, enquanto Mibiu observava os terroristas invadirem os servidores da escola para acessar dados confidenciais ali armazenados, ela começou a se perguntar se estava do lado certo. Nesse momento, Miyuki arrombou a porta usando seus poderes oculares e antes que os terroristas pudessem reagir, Tatsuya destruiu o dispositivo de gravação deles. Um dos terroristas tentou retaliar atirando em Tatsuya, mas Miyuki o congelou, agindo como um Sub-Zero, paralisando sua mão antes que pudesse puxar o gatilho. Enquanto o tolo cuidava da mão, Tatsuya disse a Mibiu que ela estava sendo usada, já que não parecia óbvio para ela naquele momento. Ele disse a ela que o mundo em que viviam não era um onde ela poderia alcançar a igualdade que tanto desejava. Isso deixou Mibiu irritada, então ela atacou Tatsuya e perguntou se ele nunca havia sentido o mesmo que ela. Ela disse que não havia como ele nunca ter sido discriminado pelas pessoas ao seu redor, já que sua irmã era uma criança prodígio. No momento em que ele disse isso, Miyuki respondeu dizendo que não sentia nem nutria desprezo pelo irmão. Ela disse que, embora o mundo escolhesse permanecer ignorante sobre as habilidades de Tatsuya, ela jamais faria isso. Ela também disse a Mibiu que sentia pena dela porque ela nunca se reconheceu por quem realmente era. Ela disse que aceitar a narrativa de que era uma erva daninha a cegou com tanta raiva que ela se esqueceu de ver que era muito mais do que a escola dizia. Ouvir as palavras de Miyuki fez Mibiu perceber que havia sido uma tola com prioridades equivocadas o tempo todo.
No entanto, antes que sua mente pudesse dar uma guinada completa, os terroristas jogaram uma bomba de fumaça e ordenaram que ela usasse seu anel bloqueador de magia para impedir que os irmãos lançassem feitiços. Mibiu fez o que pediram, mas isso não impediu Tatsuya de espancar os idiotas. Mibiu conseguiu escapar e quando Miyuki insistiu que fossem atrás dela, Tatsuya disse que Erika cuidaria de Mibiu. Assim como Tatsuya previu, Erika desafiou Mibiu para um duelo de espadas, que ela aceitou. Na primeira rodada, Mibiu tentou desacelerar Erika, usando seu anel bloqueador de magia. Mas Erika conseguiu igualar seus golpes até quebrar a ponta da arma de Mibiu. Mibiu então decidiu levar a sério, pegou a katana que Erika havia lhe dado antes e se livrou do anel. Canalizando seu Zoro interior, Mibiu enfrentou Erika, que provou ser a próxima Dracula e Mihawk, derrotando-a facilmente. Enquanto isso, Kino tentava escapar quando Koutaro e Midori o pegaram e o levaram sob custódia. Mais tarde naquele dia, enquanto a polícia reunia os terroristas, uma Mibiu ferida sentou-se em uma cama na clínica e contou sua história. Ela disse que Kino estava reunindo os membros do clube de Kendo para se juntarem a ele em sua luta contra a discriminação por magia. Ela não havia dado muita importância à pregação dele, até que Mary a fez se sentir insignificante. Mary, que não tinha nenhuma lembrança do incidente, pediu a Mibiu para explicar. Então Mibiu contou que uma vez a havia convidado para ser sua parceira de treino, mas Mary a dispensou friamente. Segundo Mibiu, Mary havia dito que ela não era digna de lutar com ela, e a aconselhou a encontrar outra pessoa para treinar. No entanto, Mary negou ter dito essas palavras a Mibiu, e disse a todos que recusou o pedido de Mibiu para treinar com ela porque não achava que conseguiria se igualar a Mibiu, fazendo Mibiu perceber que havia entendido mal Mary. Ela logo começou a chorar e disse que havia desperdiçado um ano inteiro ressentindo Mary e alimentando seu complexo de inferioridade por causa de um simples mal-entendido. Tatsuya assegurou que o ano não havia sido um desperdício, pois ela aproveitou para aprimorar suas habilidades. Isso só fez Mibiu chorar ainda mais, e ela se agarrou à camisa dele enquanto o fazia. Quando finalmente se acalmou, Tatsuya anunciou que iria caçar os operativos restantes da Blanche. Miyuki, Erika, Léo e Jumanji, que se sentiam responsáveis por eles, insistiram em ir com ele. Tatsuya concordou em deixá-los ir junto. Então Miyuki perguntou como localizariam os operativos da Blanche, já que ninguém sabia onde era o esconderijo deles. Tatsuya disse que conhecia alguém que poderia lhes dizer, e então abriu a porta da clínica para revelar a senhorita Ono. Ela os informou que a sede da Blanche ficava em uma antiga fábrica abandonada, então eles fizeram planos de como chegar lá. Antes que o esquadrão suicida de baixo orçamento partisse para a missão, Kirihara implorou a Jumanji para deixá-lo se juntar a eles. Ele disse que estava ouvindo a conversa deles e sentiu que era seu dever lutar pela honra de Mibiu. Ele admitiu que sempre admirou a esgrima de Mibiu, mas ao longo do tempo, notou que a espada dela ficou nublada, então ele queria encontrar a pessoa que a deixou assim. Sua explicação foi suficiente para Jumanji, então ele disse a Kirihara que poderia se juntar a eles. A caminho do esconderijo, Tatsuya disse a cada um qual seria seu papel durante a operação. Após invadir o complexo com o veículo, Tatsuya e Miyuki seguiram para dentro do prédio conforme o planejado. Assim que entraram, Tatsuya usou a visão elemental para determinar quantos inimigos os aguardavam atrás da porta. Os irmãos entraram na sala e foram recebidos por Hajime. Tatsuya sugeriu que Hajime e seu capanga se rendessem, mas Hajime ignorou a sugestão e convidou Tatsuya para se juntar ao grupo deles. Claro, Tatsuya recusou o convite, pois não achava que ficaria bem em um macacão laranja. Hajime já esperava a recusa de Tatsuya, então ele sacou seu trunfo e tentou hipnotizar Tatsuya para que se juntasse ao seu grupo. Infelizmente para ele, Tatsuya era de vontade forte, e portanto, conseguiu resistir à sua hipnose. Tatsuya então perguntou a Hajime se ele usou seu truque de salão patético para substituir as memórias de Mibiu. Percebendo que a habilidade em que tanto confiava agora era tão inútil quanto um ex, Hajime ordenou que seus homens abrissem fogo. Antes que pudessem fazê-lo, Tatsuya destruiu suas armas com seu chifre de prata. Amedrontado, Hajime fugiu, então Miyuki pediu a Tatsuya para ir atrás dele e o assegurou de que ela conseguiria lidar com os peixes pequenos sozinha. Quando ele tentou fazê-lo, um dos homens tentou esfaqueá-lo, então Miyuki o transformou em uma escultura de gelo. Tatsuya então seguiu em frente, deixando Miyuki para fazer mais ornamentos de Natal com o resto dos homens. Enquanto isso, Kirihara e Jumanji estavam ocupados eliminando os demais membros da Blanche na instalação. Quando Tatsuya finalmente localizou o todo-poderoso Rei dos Covardes, ele entrou na sala para confrontá-lo. No entanto, Hajime e seus homens o cercaram enquanto realizavam o bloqueio de magia, esperando tornar seu Cade inútil. Ao ver os anéis e a pulseira bloqueadores de magia, Tatsuya percebeu quem eram os patrocinadores de Hajime quando os mencionou. Os olhos de Hajime se arregalaram como pires voadores, após o que ele ordenou que seus homens eliminassem Tatsuya.
Sem piscar, Tatsuya usou seu chifre de prata para incapacitar os homens assim que Kirihara abriu a porta. Hajime recuou com medo, e quando Kirihara o notou, cortou seu braço como punição por manipular Mibiu. Felizmente, Jumanji chegou naquele momento e estancou o sangramento causado pelo feitiço, impedindo-o de sangrar até a morte. Logo depois, a polícia chegou e assumiu a operação, enquanto Tatsuya e os outros observavam. No dia seguinte, Tatsuya visitou Mibiu no hospital e ela o informou que teria que ficar um pouco mais lá. Isso porque queriam observá-la e ter certeza de que nenhuma de suas outras memórias havia sido adulterada. Tatsuya disse a ela que Kino também estava no hospital, pois estava na mesma situação que ela. Ele acrescentou que nenhum dos alunos que participaram do ataque seria punido, já que a escola não queria que sua responsabilidade fosse questionada. Antes de partir, ele prometeu ir vê-la no dia em que receberia a alta. Fiel à sua palavra, Tatsuya apareceu no hospital com Miyuki e Erika no dia em que Mibiu recebeu alta. Eles a encontraram conversando alegremente com Kirihara, que Erika disse ter visitado Mibiu todos os dias no hospital. Depois que se aproximaram de Mibiu e a parabenizaram pela alta do hospital, o pai de Mibiu chamou Tatsuya de lado. Ele o agradeceu por salvar a vida de sua filha, mas Tatsuya recusou-se a aceitar o crédito por isso. O pai então apontou que Tatsuya era exatamente como seu velho amigo Major Kazama havia dito que ele era. Tatsuya ficou surpreso com essa revelação, mas o pai de Mibiu o assegurou de que não contaria a ninguém o que sabia. Após a conversa, Tatsuya se juntou aos amigos, e depois de observar Erika provocar Mibiu e Kirihara por um tempo, os irmãos se despediram. Enquanto isso, na terceira escola de magia, o aluno Masaki acabara de completar uma sessão de treinamento intensa quando seu amigo Shinkaro veio procurá-lo. Enquanto tomavam banho, Shinkaro contou a ele sobre o ataque terrorista à primeira escola de magia. Masaki disse que tinha certeza de que os terroristas foram os únicos feridos durante o ataque, pois sabia o quão capazes eram os alunos da primeira escola de magia. No entanto, Shinkaro apontou que, por mais habilidosos que fossem, nunca poderiam se igualar a Masaki, que era apelidado de Príncipe Escarlate. Algumas noites depois, enquanto Miyuki treinava com o mestre Yakumo, Tatsuya sentiu uma presença, e quando o intruso saiu das sombras, Tatsuya ficou surpreso ao ver a senhorita Ono. O mestre Yakumo explicou que ela era uma de suas alunas, e ela se desculpou por interromper a sessão de treinamento deles. Ela então perguntou a Miyuki se ela iria participar da competição das 9 escolas, que era simplesmente um evento interescolar entre as 9 escolas de magia. Miyuki disse que sim, e que participaria de 2 eventos, o que Ono achou impressionante. Tatsuya, que ainda estava interessado em saber a razão pela qual Ono havia aparecido no dojo tão tarde da noite, perguntou a Ono por que ela tinha vindo. O mestre Yakumo explicou que Ono era uma policial disfarçada e pediu que guardassem seu segredo. Tatsuya prometeu manter segredo, com a condição de que ela compartilhasse com ele quaisquer planos terroristas que descobrisse, e Ono concordou. Na escola, no dia seguinte, a turma de Tatsuya competiu contra outra turma em um jogo de futebol avançado, que eles venceram. Quando o jogo terminou, Tatsuya e Léo se aproximaram de um colega de classe chamado Makihiko. Makihiko disse a eles que esperava uma oportunidade para conversar, pois nunca havia visto ninguém que conseguisse suportar Erika. Pela forma como ele falava, Tatsuya deduziu que ele era bem familiarizado com Erika, então perguntou qual era a relação deles. Antes que Makihiko pudesse responder, Erika, que acabara de chegar com Mizuki, disse que eram amigos de infância. Quando os meninos voltaram a atenção para ela, descobriram que seus shorts pareciam roupa íntima. Erika disse que não havia nada de errado com seus shorts, mas Léo disse a ela que a faziam parecer uma vilã falida, o que lhe rendeu um chute na zona segura. Mais tarde naquele dia, durante o almoço, Mayumi disse a todos que todos os atletas para os próximos jogos das 9 escolas haviam sido selecionados. No entanto, eles estavam com falta de engenheiros, o que era um grande problema para a equipe. Azusa então sugeriu que Tatsuya se juntasse à equipe de engenharia, já que ele era familiarizado com o ajuste fino de cards. Tatsuya disse que não poderia se juntar à equipe porque os atletas, que eram todos alunos do curso 2, nunca confiariam a ele seus CADs. No entanto, quando Miyuki disse que não queria que ninguém além dele ajustasse seu CAD, ele mudou de ideia. Mais tarde naquele dia, durante uma reunião com os atletas e a equipe de engenharia, Mayumi os informou que Tatsuya se juntaria a eles como engenheiro. Assim como ele previu, alguns dos atletas não estavam de acordo com a ideia e questionaram suas habilidades. Jumanji os assegurou de que as habilidades de Tatsuya eram de primeira linha, e até se ofereceu para deixar Tatsuya ajustar seu CAD para provar. Ainda assim, eles recusaram. Então Mayumi se ofereceu para usar seu CAD para o teste, já que foi ela quem trouxe Tatsuya para a equipe. Kirihara disse a ela que não precisava fazer isso e insistiu que usassem o CAD dele. Enquanto Tatsuya trabalhava no ajuste do CAD de Kirihara, os atletas o ridicularizaram por usar o teclado que consideravam antiquado.
No entanto, Kei, outro atleta, achou Tatsuya impressionante, e quando Tatsuya terminou com o KAD, Kirihara fez um teste. Embora ele tenha deixado os outros saberem que seu KAD estava funcionando perfeitamente, alguns deles ainda tinham suas dúvidas sobre Tatsuya se juntar à equipe. Felizmente, a maioria da equipe, incluindo Hanzo, concordou que Tatsuya seria uma ótima adição ao time. Naquela noite, Tatsuya recebeu uma ligação do Major Kazama, e durante a conversa, foi revelado que Tatsuya era um oficial especial trabalhando para os militares. Kazama informou Tatsuya que eles haviam acabado de reformar algo chamado Terceiro Olho. Ele pediu que Tatsuya encontrasse tempo para retornar à base para que pudesse atualizar o software e executar alguns testes de funcionalidade nele. Tatsuya concordou e disse que iria para a instalação na manhã seguinte para verificar as coisas. À medida que a conversa progredia, Kazama alertou Tatsuya para ser vigilante durante a competição das 9 escolas. Ele disse que membros de um sindicato do crime internacional haviam sido avistados na área e que acreditavam que o sindicato estava visando a competição. Kazama disse que pediu ao pai de Mibiu para investigar o sindicato e ele descobriu que era um sindicato de Hong Kong conhecido como Dragão Sem Cabeça. Algumas horas depois, Miyuki passou pelo escritório de Tatsuya para lhe trazer um chá. Ele então aproveitou a chance para mostrar a ela o dispositivo voador que acabara de aperfeiçoar e pediu que ela o experimentasse. Miyuki elogiou o irmão por ser um gênio e concordou em testar o novo dispositivo. Miyuki voou alguns metros acima do chão, fazendo algumas piruetas e voltas no ar, após o que ela lhe disse que o dispositivo funcionava perfeitamente. Na manhã seguinte, os irmãos visitaram o centro de desenvolvimento da FLT e foram calorosamente recebidos por todos, incluindo o chefe. Tatsuya pediu desculpas por aparecer sem avisar, mas o chefe o lembrou que ele era Tauru Silver, o chefe deles. Ele então perguntou por que haviam vindo, e Tatsuya lhe mostrou o protótipo do novo dispositivo voador. Imediatamente o chefe ordenou que seus subordinados se preparassem para um teste que eles realizaram sem problemas. Dentro da sala de controle, depois que os cientistas confirmaram que o dispositivo estava funcionando bem, todos aplaudiram e elogiaram as habilidades de Tatsuya. Na saída, os irmãos encontraram seu pai e um colega chamado Sr. Oki, que por acaso era o próprio Alfred Pennyworth da família Yotsuba. Oki os cumprimentou calorosamente, mas ignorou Tatsuya. E quando Miyuki reclamou, ele disse que não havia como ele reconhecer a presença de um mero guarda-costas. Miyuki argumentou que ele era seu irmão, mas Oki ignorou o que ela disse e começou a tagarelar sobre como Tatsuya era apenas uma cópia barata de Tony Stark com um toque de Doutor Estranho. Isso irritou Miyuki, e se Tatsuya não a tivesse acalmado, ela teria desabafado tudo nele e deixado a coisa rolar. Tatsuya então lembrou ao velho tolo que sua mãe era a antiga líder do clã Yotsuba, e chamá-lo de Mago de Araki era um insulto tanto à sua mãe quanto à sua tia. Nesse instante, o pai deles, que estivera calado o tempo todo, interveio e pediu a Tatsuya que não falasse mal da mãe, mesmo que a odiasse. Tatsuya apenas guiou Miyuki até a porta e, antes de sair, disse ao pai que não odiava a mãe. Mais tarde na escola, todos os atletas da equipe de engenharia foram apresentados aos alunos. Todos receberam distintivos que Miyuki teve a honra de prender em seus blazers. Depois da aula naquele dia, Tatsuya realizou uma reunião com as atletas femininas do primeiro ano. Ele lhes disse que seria responsável por ajustar seus CADs, criar seus regimes de treinamento e fornecer-lhes apoio estratégico. Dias antes do início da competição, Mizuki observava a sessão de treinamento de Tatsuya com os atletas quando algo chamou sua atenção. Ao tirar os óculos para inspecioná-los melhor, ela foi atingida por uma forte onda de energia, então decidiu encontrar sua origem. Ao chegar lá, encontrou Charmcaster, quer dizer Mikihiko realizando magia espiritual. Mikihiko sentiu a presença dela e surtou, fazendo-o perder o controle dos espíritos. Felizmente, John Constantine, ou devo dizer Tatsuya, chegou bem a tempo. Tatsuya o chamou, pedindo-lhe para se acalmar. Quando Mikihiko saiu do transe em que estava, pediu desculpas pelo ocorrido, mas Tatsuya disse que Mizuki era a culpada por perturbar sua concentração. Ele então perguntou a Mikihiko se o feitiço que estava realizando era magia espiritual antiga, e Mikihiko respondeu que sim. Ele explicou que estava usando os restos da namorada aquática de Sokka para praticar sua magia de invocação. Tatsuya achou intrigante, então perguntou a Mizuki como os espíritos pareciam para ela, e ela disse que cada um tinha diferentes tons de azul. Ouvir isso fez Mikihiko se aproximar de Mizuki e encará-la diretamente nos olhos, até Tatsuya apontar que isso estava deixando a pobre garota desconfortável. Mikihiko recuou e pediu desculpas pelo seu comportamento após o que disse que Mizuki poderia possuir os olhos de cristal que ele procurava. Curioso, Tatsuya pediu que explicasse o que eram os olhos de cristal, e ele disse que aqueles que os possuíam eram os únicos capazes de ver a verdadeira natureza dos espíritos.
Isso fez Tatsuya dizer que Mizuki era um recurso valioso para usuários de magia espiritual, e Mikihiko confirmou. No entanto, ele os assegurou de que não contaria a ninguém sobre as habilidades dela, e não a forçaria a ajudá-lo com suas invocações. Alguns dias depois, os atletas partiram em viagem para o local onde a competição seria realizada. Uma hora após iniciarem a jornada, ocorreu um acidente inspirado em premonição. O motorista de um carro menor perdeu o controle depois que um de seus pneus estourou, fazendo o carro capotar em direção ao ônibus dos atletas. O motorista do ônibus conseguiu derrapar até parar enquanto o carro se aproximava. Então, os estudantes aterrorizados tentaram parar o carro lançando feitiços ao mesmo tempo. Mary e Mayumi ordenaram que parassem, pois se todos lançassem seus feitiços simultaneamente, ocorreria um bloqueio de conjuração. Mary então pediu a Jumanji para lançar um feitiço para desacelerar o carro, e Miyuki se ofereceu para apagar o fogo. Assim que as chamas foram extintas, Jumanji ergueu uma barreira para impedir que o carro colidisse com o ônibus deles. Pouco depois de a polícia chegar para inspecionar o local do acidente, os alunos foram autorizados a seguir para o hotel. Ao desembarcarem, Hanzo admitiu a Kirihara que seu ego masculino estava ferido por não ter conseguido ajudar no acidente antes. Kirihara disse a ele que, em algumas situações, a melhor atitude a tomar era não fazer nada, mas Hanzo não concordou. Ele ressaltou que Miyuki agira rapidamente e disse que não era páreo para as habilidades dela. Kirihara disse para ele não se sentir desanimado, pois os irmãos Yotsuba não eram pessoas comuns. Enquanto isso, Tatsuya e Miyuki, que não sabiam que era um assunto da conversa entre Hanzo e Kirihara, conversavam sobre o acidente. Tatsuya disse à irmã que o acidente havia sido planejado e que o motorista usara 3 feitiços de alto nível para ocultar a presença de Shen depois de lançado. Isso deixou Miyuki preocupada, mas seu irmão a assegurou de que tudo ficaria bem. Ao entrarem no saguão do hotel, avistaram Erika, então Miyuki parou para falar com ela. Tatsuya se desculpou porque tinha uma reunião com os outros engenheiros, e assim que ele saiu, Mizuki apareceu. Mais tarde naquela noite, durante o banquete de boas-vindas, Honoka e Shizuku se aproximaram dos irmãos e disseram a Miyuki que as outras atletas queriam passar um tempo com ela. A única razão pela qual não a haviam abordado era porque ela estava grudada em Tatsuya como cola, e elas não queriam nada com ele. Nesse momento, Kanon e Kai se aproximaram, e Kanon disse que os outros eram um bando de idiotas por evitarem Tatsuya, que apontou que a razão deles tinha mais a ver com orgulho do que qualquer outra coisa. Então Tatsuya sugeriu que Miyuki fosse se misturar com os demais. Miyuki concordou, embora sem entusiasmo, e depois que ela se afastou com Honoka e Shizuku, Kainan e Ki também se retiraram. Enquanto Miyuki fazia o possível para se misturar com os outros, ela não sabia que Masaki não conseguia tirar os olhos dela. Shinkuro foi gentil o suficiente para lhe contar tudo o que sabia sobre Miyuki, pois era a primeira vez que via seu amigo interessado em uma garota. Pouco tempo depois, um orador chamou a atenção deles para o palco e apresentou o presidente da Associação de Magia aos alunos. Surpreendentemente, a pessoa que subiu ao palco era uma mulher, mas Tatsuya conseguiu sentir a presença do presidente, que havia ocultado sua presença e estava parado atrás da mulher. Quando a mulher finalmente se afastou, o presidente ocupou seu lugar e acenou para Tatsuya antes de se dirigir à plateia. Ele lhes disse que apenas 5 pessoas na sala haviam sentido sua presença antes que ele se revelasse. Acrescentou que, se fosse um terrorista com a intenção de lhes causar dano, apenas essas 5 pessoas teriam sido capazes de detê-lo. Ele então prosseguiu para fazer um discurso sobre como era bom para eles trabalharem no aprimoramento de suas habilidades mágicas. Mais tarde naquela noite, Mikihiko estava praticando sua magia espiritual do lado de fora, quando sentiu pessoas espreitando. Seu primeiro instinto foi informar a equipe de segurança sobre isso, pois não confiava em sua própria capacidade. No entanto, ao se lembrar de como Tatsuya sempre enfrentava os desafios de frente, ele mudou de ideia e correu em direção aos intrusos. Ao localizá-los, ele jogou 3 cartas Bakugan na direção deles, esperando detê-los. Os homens notaram a carta e estavam prestes a abrir fogo contra Mikihiko quando suas armas se desintegraram. As cartas flutuantes de Mikihiko os atingiram com poderosas correntes elétricas. Mikihiko se perguntou quem o havia ajudado a desarmar os homens. Nesse momento, Tatsuya emergiu das sombras como Batman em uma noite escura de Gotham e explicou que estava a caminho de seu quarto quando sentiu problemas. Ele então foi verificar os intrusos e elogiou Mikihiko por tê-los neutralizado sem feri-los fatalmente, uma vez que confirmou que ainda tinham pulso. No entanto, Mikihiko não acreditava que o que fizera fosse louvável, pois se Tatsuya não o tivesse salvado, ele já estaria tomando chá com Gojo e os outros no além. Tatsuya simplesmente o chamou de tolo de mente fraca e disse para ele parar de se desvalorizar, pois era quase tão bom quanto o próprio Houdini. Ele então deu conselhos a Mikihiko sobre como fazer seus feitiços funcionarem melhor, após o que pediu que informasse a segurança sobre os intrusos. No dia seguinte, a competição começou e a primeira escola de magia esperava poder manter seu título de vencedora. O primeiro evento foram as eliminatórias femininas de Battleboard, nas quais Mary participou.
Quando a partida começou, uma das competidoras tentou atrasar as outras. Felizmente, Mary era uma surfista profissional e conseguiu permanecer em sua prancha. Enquanto ela prosseguia, Tatsuya notou que ela estava se fortificando para manter o equilíbrio na prancha enquanto lançava de 3 a 4 feitiços ao mesmo tempo. Tatsuya havia explicado a estratégia dela aos outros e disse que era boa, justamente quando ela cruzou a linha de chegada, garantindo a vitória para si mesma. Após a partida, Tatsuya se reuniu com Kazama e alguns oficiais militares de alta patente para discutir os intrusos que ele e Mikihiko prenderam na noite anterior. Kazama confirmou que os homens faziam parte do Sindicato Dragão Sem Cabeça e disse que ainda não haviam descoberto suas razões para estarem na área. No entanto, aconselharam-no a ficar vigilante, pois suspeitavam que o sindicato estava visando o torneio. Mais tarde naquela tarde, Tatsuya se juntou aos outros na arena para assistir Mayumi participar do evento de tiro rápido. Eles a aplaudiram enquanto o jogo começava e, como esperavam, ela se saiu excelentemente bem, conquistando o primeiro lugar para a escola deles. No dia seguinte, Tatsuya estava trabalhando em um programa CAD quando Midumi se aproximou dele. Ela pediu que a ajudasse com seus alongamentos, já que sua partida começaria em breve, então ele concordou. Quando ela terminou, Tatsuya disse a ela que tinha que ir verificar os outros atletas. No entanto, antes que ele pudesse ir, Izumi, uma das outras engenheiras, chegou e disse para ele ficar com Mayumi. Ela disse que poderia cuidar dos CADs dos outros atletas sozinha, e então se afastou. Ouvindo o conselho dela, Tatsuya ficou para assistir a partida de Crowdball de Mayumi que ela venceu. Mais tarde naquele dia, Kinan participou do evento feminino de quebra de pilares e Tatsuya estava lá para assistir ao jogo. Ela dominou a partida usando um feitiço de vibração que fez os pilares desabarem apesar dos esforços de sua oponente para defendê-los. Após a partida, Tatsuya, Cannon, Ki e Shizuko foram para a tenda de engenharia. Susan os informou que por terem perdido a maioria dos eventos masculinos, suas chances de se tornarem os melhores no geral eram muito pequenas. De acordo com seus cálculos, tanto as equipes masculinas quanto as femininas tinham que vencer pelo menos 4 das partidas oficiais restantes para manterem seu título. Naquela noite, assim que Tatsuya voltou para seu quarto com um pacote do chefe da FLT, Miyuki e seus amigos vieram para passar um tempo com ele. Erika foi a primeira a notar o pacote, e depois de abri-lo para ver o que havia dentro, perguntou a Tatsuya se era um CAD integrado e armado. Tatsuya disse que sim, e então jogou a caixa para Léo, a quem pediu para levá-lo para um teste. Léo ficou feliz em experimentar o novo brinquedo, então foi a um dos campos de treinamento atrás do hotel para testar o CAD com Tatsuya. Quando Léo ativou a arma, ela se destacou, então Tatsuya explicou como o dispositivo era capaz de funcionar como uma espada inteira. Ele então pediu a Léo para testar a espada em alguns bonecos de palha, que ele desmembrou completamente. No dia seguinte, os eventos continuaram com a prova feminina de Battleboard. No entanto, ao contrário da última vez, quando Mary dominou a partida, houve um acidente envolvendo ela e a competidora da 7ª escola secundária. A garota acabou acelerando demais em uma curva acentuada, fazendo-a perder o equilíbrio e colidir com Mary. Quando Mary acordou mais tarde no hospital, Mayumi a informou que suas costelas haviam sido afetadas. No entanto, ao contrário de Humpty Dumpty, que não pôde ser remontado, os médicos conseguiram reconectar suas costelas. Ela também disse a Mary que teria que desistir do jogo de miragem porque precisava de pelo menos 10 dias para se recuperar totalmente de seus ferimentos. Mary então perguntou sobre a competidora da 7ª escola, e Mayumi disse que ela sofreu ferimentos mínimos porque a salvou. Mayumi também disse a Mary que suspeitavam que uma terceira parte havia usado magia para fazê-la perder o equilíbrio antes que ela pegasse a garota da 7ª escola. Isso levou Mary a dizer-lhe que sentiu a água balançar de forma antinatural pouco antes de sua prancha afundar. Mayumi disse que Tatsuya notou a superfície da água flutuando de forma antinatural depois que Mary perdeu, então ele pegou os vídeos da partida com a equipe para analisá-los. No quarto de hotel de Tatsuya, Yuma jogou o vídeo que obteve da equipe do torneio. Depois de assistir ao vídeo, Tatsuya revelou que o que aconteceu com a competidora da 7ª escola foi planejado para derrubar Mary de sua prancha. Ele exibiu uma simulação do percurso e mostrou a eles a área onde o acidente ocorreu. Acionando seu Sherlock Holmes interior, Tatsuya explicou que todos os competidores sabiam que deveriam desacelerar ao se aproximarem daquela curva, mas, por alguma razão, a garota não o fez. Tatsuya suspeitou que o CAD dela havia sido adulterado para que, em vez de desacelerar, ela acelerasse. Quando os outros perguntaram quem poderia ter feito tal coisa, Tatsuya disse que tinha que ser um dos membros da equipe do torneio. Miyuki não achava que fosse possível, pois cada escola mantinha seus CADs trancados e guardados o tempo todo. Tatsuya a assegurou de que era porque, em algum momento durante o torneio, todos os CADs eram entregues à equipe do torneio. Mais tarde naquela noite, os irmãos foram convocados para uma reunião com os oficiais do conselho estudantil. Durante a reunião, disseram a Miyuki que ela substituiria Mary no evento Mirage Bet. Miyuki não achava que fosse a pessoa certa para ocupar o lugar de Mary no evento, mas Mary sabia que ela tinha o que era preciso para vencer.
No dia seguinte, durante a partida de tiro rápido para novatos, Shizuku transformou toda a área em sua zona de ativação mágica graças ao seu CAD, o que lhe permitiu abater seus alvos com precisão. Mayumi e os outros que assistiam ficaram maravilhados, pois não esperavam que as habilidades de engenharia de Tatsuya fossem tão boas. Depois de deixar a arena, Mayumi, Mary, Jumanji e Suzan voltaram para sua tenda para olhar os placares. Eles notaram que todas as atletas femininas do primeiro ano venceram seus eventos, mas ainda tinham que se esforçar mais se quisessem sair por cima. Alguns dias depois, Tatsuya correu para se encontrar com Shizuku para alguns ajustes de última hora. Quando ele terminou, Shizuku prometeu que faria justiça ao seu dispositivo vencendo sua partida. Assim como prometeu, Shizuku arrasou sua oponente, provando que era uma excelente atiradora, assim como seu mentor Ao-Luk Kon. Após a partida, Mayumi elogiou Tatsuya pelo excelente trabalho que ele havia feito no CAD de Shizuku. Miyuki então prosseguiu para parabenizar Shizuku e as outras garotas que também venceram seus jogos. Mary tentou convencer Tatsuya a levar o crédito por seu papel na vitória delas, mas ele recusou. Mesmo quando Susan nos informou que o Conselho da Universidade de Magia desejava adotar o golpe final de Shizuku como parte de seu índice, Tatsuya pediu que não incluíssem seu nome como desenvolvedor. Shizuku implorou para que seu nome fosse registrado como desenvolvedor, mas ele recusou. Enquanto isso, os alunos da terceira escola de magia estavam em uma reunião e discutiram as recentes vitórias da primeira escola. Masaki disse aos seus companheiros de equipe que a razão pela qual venceram era porque tinham um engenheiro de primeira linha em sua equipe. Ele se referiu ao dispositivo de Shizuku, e Shinkuro explicou que era um modelo que havia sido revelado no verão anterior. No entanto, o dispositivo tinha alguns problemas, e ainda não estava pronto para ser usado. Essa revelação surpreendeu os outros, mas Masaki permaneceu calmo ao dizer que tudo o que tinham que fazer era descobrir qual engenheiro estava encarregado de ajustar o CAD de Shizuku. Mais tarde naquele dia, Honoka implorou a Tatsuya para dar uma olhada em seu CAD porque ela estava programada para participar do evento de Battleboard para novatos. Tatsuya disse que não podia, pois pareceria que ele estava minando os esforços de Azuzu, mas concordou em elaborar uma nova estratégia para ela. Quando a partida começou, Honoka desacelerou suas oponentes lançando um feitiço óptico na superfície da água. A luz emitida pelo feitiço era de longe mais brilhante que o futuro de Tis, e isso ajudou Honoka a conquistar o primeiro lugar. Assim que ela cruzou a linha de chegada, correu feliz em direção a Tatsuya e o agradeceu. Ela também chorou como um bebê ao dizer-lhe que era a primeira vez que vencia uma partida. Em outro lugar, um grupo de homens que se revelaram os líderes do Sindicato Dragão Sem Cabeça se reuniu. Eles discutiram o torneio em andamento e disseram que se não encontrassem uma maneira de garantir que a terceira escola de magia vencesse o torneio, estariam em grandes apuros. Descobriu-se que cada incidente infeliz que os alunos da primeira escola de magia haviam encontrado era obra deles, e estavam preparados para fazer coisas piores. Naquela noite, Miyuki esperou no quarto de Tatsuya até ele voltar para poder perguntar se ele havia se recusado a ter seu nome escrito no índice da universidade como desenvolvedor por causa da tia deles. Tatsuya disse que sim, o que a deixou triste, mas ele assegurou que tudo ficaria bem. Ele disse que faria tudo ao seu alcance para derrubar a tia deles, mas primeiro precisava se tornar mais forte, fazendo um nome para si mesmo. Miyuki então abraçou o irmão, prometendo permanecer ao lado dele, não importa o resultado de seu plano. No dia seguinte, Shizuku participou do evento de quebra de pilares para novatos. Durante uma partida, ela não mostrou misericórdia à sua oponente e destruiu sua autoestima junto com os pilares. Logo após a partida de Shizuku, foi a vez de Miyuki participar de sua primeira partida de pilares. Então Mayumi, Mary, Kanon e Ki vieram desejar-lhe sorte e assistir à sua partida. Quando ela assumiu sua posição na arena, não mostrou misericórdia à sua oponente, lançando um feitiço de inferno que derreteu seus pilares de gelo. Assim que derreteram até certo ponto, ela usou seus poderes de gelo para destruir os pilares e reivindicar a vitória. Naquela noite, durante um pequeno banquete, Tatsuya se viu cercado por um grupo de fãs adoradores. Eles o elogiaram e atribuíram a maioria de suas vitórias às suas impecáveis habilidades de engenharia. Enquanto isso, Shun observava Tatsuya com tanto ódio que acabou se cansando e saiu furioso da sala. Seus amigos foram atrás dele para perguntar o que havia acontecido, e ele lhes disse que, não importa o que acontecesse, eles tinham que vencer sua partida de modelo de código. Ele disse que vencer era a única maneira de provar de uma vez por todas que as flores eram superiores às ervas daninhas. No dia seguinte, Tatsuya e Miyuki encontraram Masaki e Shinkuro a caminho da arena. Então os garotos se apresentaram aos irmãos. Tatsuya perguntou o que eles queriam dele. Então Shinkuro disse a ele que estavam curiosos para saber como ele era. Masaki acrescentou que a curiosidade deles vinha do fato de terem descoberto que Yu era o super engenheiro responsável pelas recentes vitórias da primeira escola. Tatsuya os agradeceu por reconhecerem suas habilidades, mas disse que era rude pará-lo no meio do corredor. Ele então instruiu Miyuki a ir se preparar para uma partida, então ela se retirou. Enquanto ela passava por Masaki, ele não pôde deixar de encará-la, mas rapidamente desviou o olhar para não ser confundido com seu treinamento de simpatia.
Seu olhar anseio não passou despercebido por Tatsuya, que disse ao Príncipe Carmesim para levar seu traseiro magricela para a arena para sua partida. Antes de se separarem, Shinkuro disse a Tatsuya que eles participariam da partida de modelo de código. Tatsuya lhes desejou sorte e disse que não era o engenheiro encarregado daquela partida. Então Shinkuro disse que eles aguardariam ansiosamente o dia em que pudessem enfrentar seus jogadores. Mais tarde, durante a partida das quartas de final do jogo de Battleboard para novatos, Erika notou todos os competidores colocando óculos escuros. Mikihiko disse que provavelmente era porque não queriam ser pegos de surpresa novamente por Honoka e seu show. Erika disse que eram todos estúpidos de doer se acreditassem que Honoka usaria o mesmo truque 2 vezes. Quando a partida começou, Mikihiko notou que todos os outros competidores evitavam as áreas escuras porque Honoka havia lançado um feitiço de ilusão na arena. Seu feitiço, auxiliado pelos óculos escuros que os atletas usavam, os fez acreditar que a rota aquática terminava na fronteira entre as áreas escuras e claras. Isso os fez desacelerar muitas vezes, permitindo que Honoka disparasse à frente até a linha de chegada. Naquela tarde, Miyuki convocou Tatsuya, Miyuki, Shizuku e Aimi para a sala de conferências que Mei costumava usar. Ela parabenizou as garotas por alcançarem a rodada final do evento Quebra de Pilares para novatos e informou que a equipe do torneio havia feito uma proposta. Disseram que estavam dispostos a cancelar as finais e que as 3 garotas compartilhassem o primeiro lugar, caso fosse do desejo delas. Amy disse que iria se retirar, mas Shizuku e Miyuki afirmaram que queriam competir. No dia seguinte, as 2 garotas se enfrentaram e Shizuku estava determinada a dar o seu melhor, com toda a sua força. No entanto, enquanto o feitiço inferno de Miyuki derretia seus pilares de gelo, Shizuku percebeu que seu ataque não causava nenhum dano aos pilares de Miyuki. Isso a levou a sacar um segundo Kage e disparar um feitiço de alto nível, o Mestre Phonon, contra os pilares. Miyuki ficou surpresa ao ver Shizuku usando tal feitiço, mas Miyuki não se abalou e retaliou usando Neflame, um feitiço mágico de congelamento de amplo alcance que podia criar nitrogênio líquido. Miyuki ateou fogo à chuva, quero dizer, aos pilares, fazendo-os explodir. Naquela noite, Pinoca encontrou uma Shizuku triste sentada sozinha no quarto. Sentindo-se mal pela amiga, ela a abraçou e Shizuku admitiu que se sentia amargurada por ter perdido a partida. Ela sabia desde o início que não era páreo para Miyuki, mas ainda assim queria tentar. Ela sabia que Shizuku tinha seus pontos fortes, então ela acalmou a situação, sugerindo que tomassem um chá para relaxar um pouco. Enquanto isso, Tatsuya já havia se recolhido ao seu quarto, e enquanto estava deitado em sua cama, sua mente divagava para Masaki e Shinkaro. Pelo que ele conseguia se lembrar, Masaki era mais ou menos uma cópia sutil de Rob Luxie. 3 anos atrás, Masaki se voluntariou como soldado para ajudar a defender o país quando a nova União Soviética invadiu. Durante seu tempo nas linhas de frente, ele usou magia de êxtase para massacrar impiedosamente as forças inimigas e ganhou o nome de Príncipe Carmesim. Shinkaro era um Einstein em formação, porque em uma idade muito jovem, ele havia identificado um dos códigos cardinais que se pensava existir apenas na teoria. Esses 2 garotos eram a combinação perfeita de inteligência e força, e Tatsuya quase sentiu pena de Shan, que teria que enfrentá-los na partida de código monólito. No dia seguinte, quando Tatsuya chegou à tenda de engenharia, Miyuki e Shizuku correram até ele e o informaram que havia ocorrido um acidente. A equipe novata de código monólito havia sido soterrada sob os escombros de um prédio antigo durante sua partida. No entanto, Shizuku não acreditava que tivesse sido um acidente e disse que era um ataque deliberado. Mayumi disse a ela para não fazer especulações, pois não tinham provas para apoiar suas afirmações. Então Tatsuya perguntou como a equipe estava se saindo. Ela lhe disse que estavam gravemente feridos e já recebiam tratamento no hospital. Ela também disse que se não encontrassem substitutos em breve, teriam que desistir da partida. No entanto, Jumanji estava cuidando da situação e os informaria sobre o que o comitê decidisse. Ela então sorriu para Tatsuya e disse que queria conversar com ele sobre algo importante. Quando estavam a sós, ela perguntou se a equipe da escola deles estava sendo alvo de propósito, porque alguém queria vingança, um acerto de contas. Tatsuya decidiu abrir o jogo, então ele contou a ela sobre o Sindicato do Dragão Sem Cabeça e os movimentos que estavam fazendo no torneio. Ouvir isso a fez perceber que Tatsuya estava envolvido em algo perigoso, então ela o aconselhou a ter muito cuidado. Enquanto isso, os líderes do Dragão Sem Cabeça estavam em outra reunião, e os velhos e experientes chefes expressaram sua alegria pelo que aconteceu com a primeira equipe do ensino médio. No dia seguinte, durante a partida de Batalha Miragem de novatos, Azusa ouviu alguns engenheiros de outras escolas dizendo que a sequência de ativação que os atletas do primeiro ano estavam usando era semelhante à do Taurus Silver. Isso fez seu cérebro perceber a conexão entre Tatsuya e Taurus Silver, deixando-a sem palavras. Mais tarde, Tatsuya foi convocado por Mayumi para uma de suas reuniões. Quando ele chegou, ela o agradeceu pelo trabalho bem feito e então perguntou se ele poderia participar da partida de código monólito de novatos. Tatsuya recusou, dizendo que os outros atletas não ficariam felizes se um estudante do curso 2 os representasse. No entanto, Jumanji lhe disse que isso não importava, pois ele já fazia parte da equipe deles.
Ele pediu que não usasse a desculpa de ser um estudante do curso 2 para desistir da partida, quando todos sabiam que ele era capaz de vencer. Isso fez Tatsuya mudar de ideia, mas ele disse que só participaria se permitissem que Léo e Mikihiko fossem seus companheiros de equipe. Jumanji disse que não havia problema com seu pedido. Eventualmente, os outros oficiais concordaram em deixar Tatsuya fazer do seu jeito, já que ele era o único que poderia ajudar a aumentar seus pontos. E tudo ficaria bem, pois ele seria o responsável por ajustar seus cards. Ele também lhes deu um curso intensivo sobre como o jogo era jogado e elaborou a formação que deveriam usar. Léo defenderia o monólito, Mikihiko atuaria tanto no ataque quanto na defesa, enquanto ele seria a vanguarda da equipe. No dia seguinte, a nova equipe participou de sua primeira partida, e Tatsuya pôde mostrar suas habilidades. Ele avançou em direção ao monólito da equipe adversária, atirando como Rambo. Ele facilmente imobilizou e desarmou seu oponente antes de desbloquear o monólito deles. No monólito de sua equipe, Léo eliminou o garoto que tentou pegá-lo de surpresa, e desbloqueou o monólito. Enquanto isso, Mikihiko liberou algumas ondas Shen que deixaram o Chuna, o último oponente, tonto e desorientado. Isso permitiu que Tatsuya o atraísse para fora e o nocauteasse com ondas semelhantes. Após a partida, todos aplaudiram a vitória impecável que a equipe de Tatsuya havia conquistado. Mas Masaki perguntou a Shinkaro o que ele achava da jogabilidade de Tatsuya. Shinkaro disse que Tatsuya tinha boas habilidades de combate, mas lutava com magia, e essa era a única vantagem que eles tinham sobre ele. Ele tinha certeza de que seriam vitoriosos se pudessem evitar todas as armadilhas de Tatsuya na arena. Para a próxima partida de Tatsuya, eles foram com tudo em operações especiais e facilmente derrubaram seus oponentes. No dia seguinte, a equipe da terceira escola de ensino médio participou das semifinais do Código Monólito com Masaki e Shinkaro na equipe. Masaki provou que seus oponentes não eram páreo para ele, enquanto caminhava casualmente em direção a eles. Eles dispararam feitiços contra ele, mas nenhum foi capaz de penetrar sua barreira. Tentaram usar pedras, mas Masaki as destruiu também antes de obliterá-los completamente. Logo após a partida da terceira escola de ensino médio, Tatsuya e sua equipe retornaram ao campo para outra partida que eles venceram. Naquela noite, após a partida, a senhorita Ono entregou um pacote a Tatsuya, vindo do mestre Akumo. E antes que ela partisse, ele pediu que ela descobrisse onde a base do dragão sem cabeça estava localizada. No dia seguinte, antes da partida final, Tatsuya deu a Léo e Mikihiko vestes com círculos mágicos inscritos nelas. Ele explicou que as vestes poderiam aumentar a potência da magia do usuário, e isso os ajudaria a evitar serem atingidos pelas balas invencíveis de Shinkaro. Quando ele terminou de falar, uma Mayumi preocupada perguntou a Tatsuya se ele ficaria bem enfrentando Masaki de igual para igual. Hanzo também perguntou se ele tinha alguma estratégia em mente para melhorar suas chances. Tatsuya admitiu que, em um dia normal, ele não seria páreo para Masaki, no entanto, já que Masaki tinha uma obsessão por ele. Ele planejava forçá-lo a uma situação de combate corpo a corpo. Isso fez Kirihara apontar que o uso de força física era proibido. Mas Tatsuya o assegurou de que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando chegou a hora da partida, Léo e Mikihiko se sentiram um pouco constrangidos usando suas vestes. Do outro lado, Masaki disse a Shinkaro que as vestes poderiam ser uma contramedida contra suas balas invencíveis. No entanto, ele assegurou ao amigo que um pedaço de pano não era ameaça à vitória deles. Enquanto isso, o presidente da Associação de Magia havia se juntado aos outros oficiais na tribuna de honra. Quando perguntaram por que ele os havia agraciado com sua presença, ele disse que encontrou alguém intrigante entre os jogadores. Finalmente, a campainha tocou, sinalizando o início da partida. E como esperado, Masaki e Tatsuya foram golpe por golpe, ou no caso deles, feitiço por feitiço. Ambos os garotos se aproximaram lentamente enquanto lançavam feitiços, esperando desacelerar o outro, mas estavam igualmente equilibrados. No entanto, quando Tatsuya quase foi atingido por um dos feitiços de Masaki, ele mudou de tática. Fazendo uso de seu Haki de observação, ele foi capaz de detectar onde os feitiços de Masaki apareceriam. Os únicos cientes do que Tatsuya havia feito eram Kuko e Kasu, mas Kuko pensou que teria sido melhor se Tatsuya tivesse usado seu sexto sentido de volta na arena. Shinkaro fez uma jogada para o monólito que Léo e Mikihiko estavam guardando. Quando ele tentou usar sua bala invisível, Léo bloqueou sua linha de visão com a veste. Mikihiko então o atacou com outro feitiço, então Shinkaro rapidamente saltou para fora do caminho para evitá-lo. Quando ele desceu novamente, preparou outro ataque, mas Mikihiko fez uso de seu jutsu de clonagem. Isso permitiu que Léo atacasse com seu dispositivo destacável, mas antes que pudesse acertar um golpe, Masaki atirou nele. Mikihiko tentou retaliar, mas Shinkaro usou algum tipo de feitiço de gravidade para prendê-lo ao chão antes que pudesse reagir. Masaki voltou sua atenção para Tatsuya, apenas para encontrá-lo avançando contra ele. Imediatamente ele disparou um feitiço para desacelerá-lo, mas como ele calculou mal, o feitiço foi muito forte. Tatsuya conseguiu contra-atacar a maior parte, mas eventualmente foi derrubado, fazendo com que todos, incluindo Masaki, temessem por sua vida. No entanto, eles não sabiam que Tatsuya era a reencarnação de Neo e parte da Matrix, então ele já havia ativado a magia de restauração.
Assim que a restauração de seu corpo foi concluída, ele se aproximou de Masaki e fez o estalo de Thanos em seu ouvido. O resultado foi uma onda sonora alta que viajou até as arquibancadas. Dentro do centro de controle, Mayumi exigiu saber como Tatsuya ainda estava de pé depois de ser atingido pelo feitiço de Masaki. Shiwanji explicou que Tatsuya era versado nas antigas artes do ninjutsu e havia fortalecido seu corpo para evitar se machucar. De volta à arena, Shinkaro entrou em pânico ao perceber que Masaki havia perdido, mas recuperou a compostura a tempo de se preparar contra o ataque de Mikihiko. Infelizmente, ele não conseguiu evitá-lo e foi atingido pelo feitiço de iluminação. O último membro de sua equipe tentou se vingar de Mikihiko, mas o Capitão América, Léo interveio. Com todos os membros da equipe adversária caídos, a equipe de Tatsuya foi declarada vencedora da partida. Não demorou muito para a notícia chegar aos superiores do dragão sem cabeça, e eles não ficaram nada felizes com isso. Como não estavam prontos para perder, decidiram forçar os atletas da primeira escola de ensino médio a desistir do jogo de miragem. No dia do jogo, Miyuki notou o CAD de sua atleta falhar pouco antes de a atleta perder o controle e quase cair para a morte. Depois que a garota foi levada pela equipe médica, Miyuki ligou para Tatsuya e contou o que viu. Tatsuya Kudo a agradeceu e, depois de desligar o telefone, pediu a Miyuki para se preparar para sua partida. No entanto, ele levou o CAD dela consigo para que fosse verificado pela equipe do torneio, conforme as regras. Enquanto a equipe verificava o CAD, Tatsuya notou que ele havia adicionado um programa diferente a ele. Imediatamente, ele o agarrou pelo colarinho e o jogou no chão, exigindo saber o que ele havia feito com o CAD. Nesse momento, o presidente chegou e perguntou qual era toda aquela comoção. Tatsuya explicou a situação e entregou o CAD de Miyuki a ele para inspecioná-lo. O velho deu uma olhada e disse que havia sido injetado com um programa chamado Bicho da Seda Eletrônico Dourado. Ele disse que o programa tinha uma sequência de ativação atrasada que fazia os CADs funcionarem mal. Após sua explicação, ele ordenou que o membro da equipe fosse detido. Algumas horas depois, Tatsuya observou Miyuki dominar o jogo ruim da miragem e sair vitoriosa ao final da primeira rodada. Antes do início da segunda rodada, Miyuki perguntou a Tatsuya se ela poderia usar seu movimento secreto, e ele disse que sim. Quando a campainha sinalizando o início da segunda rodada tocou, Miyuki esperou um pouco antes de ativar o dispositivo voador que segurava, e quando ela subiu aos céus, todos ficaram chocados. Miyuki voou alegremente, acertando todas as bolas até o jogo terminar. Enquanto isso, os superiores do Sem Cabeça foram informados de que seu plano de sabotar o jogo estava arruinado. Como esperado, eles ficaram furiosos e decidiram que a única maneira de impedir que a primeira escola de ensino médio vencesse o torneio era conseguir seu cancelamento. Como tinham humanos modificados, conhecidos como geradores, sob seu comando, decidiram usá-los para causar caos. Eles ordenaram ao gerador que haviam enviado à arena que eliminasse pelo menos metade dos estudantes reunidos no local. Felizmente, quando o exterminador de baixo orçamento tentou cumprir suas ordens, ele foi parado por alguns agentes militares especiais. No dia seguinte, Miyuki participou das finais do Bastão Miragem, e ela, junto com todos os outros, ficou surpresa ao ver os outros atletas usando o dispositivo voador. Tatsuya havia explicado a Mayumi que as outras escolas reclamaram que Miyuki havia trapaceado, então o comitê ordenou que ele submetesse o CAD dela para revisão. Ele disse que eles provavelmente vazaram a sequência do feitiço voador para as outras equipes para evitar mais conflitos. No entanto, ele não estava preocupado, pois sabia que ninguém, além de Miyuki, poderia usar o feitiço voador por muito tempo. Fiel às suas palavras, os outros atletas desistiram do jogo por exaustão, e Miyuki emergiu como a vencedora. Naquela noite, enquanto Miyuki e o resto de sua equipe celebravam a vitória de Miyuki, Tatsuya se encontrou com a senhorita Ono. Ela lhe deu as coordenadas da base do dragão sem cabeça e também uma lista de todos os membros de alto escalão. Quando ela foi embora, ele entrou em outro carro onde Ryuko o esperava, e ele a direcionou para o esconderijo. Enquanto isso, o presidente do comitê de magia fez uma visita ao Major Kazama para discutir sobre Tatsuya. O velho lhe disse que estava ciente da linhagem de Tatsuya, mas afirmou que estavam deixando seus talentos serem desperdiçados. Ele disse que se Tatsuya e Masaki se unissem, se tornariam uma força imparável e um grande trunfo para o país. Kazama o assegurou de que os talentos de Tatsuya não estavam sendo desperdiçados, pois ele era o melhor operativo deles. Ele até disse ao velho que Masaki era um bebê comparado a Tatsuya. Kazama sabia que o presidente mais temia era o clã Yotsuba usando Tatsuya como sua arma secreta para se tornar mais poderoso do que os 10 clãs mestres. Ele o informou que Tatsuya era leal aos militares e nunca pensaria em traí-los. No esconderijo do dragão sem cabeça, os superiores foram informados de que Tatsuya foi quem atrapalhou seus planos. Infelizmente, eles não tinham ideia de quem ele era ou quais eram suas afiliações, e isso os preocupava. De repente, um de seus guarda-costas foi abatido por Tatsuya, que estava longe em outro prédio.
Todas as luzes da sala se apagaram e o único telefone da sala tocou. Quando atenderam, Tatsuya disse que iria retribuir o favor por tudo o que haviam feito pela equipe dele durante o torneio. Antes que pudessem reagir, ele atirou em outra pessoa. Então todos correram para se cobrir e perguntaram aos geradores onde Tatsuya estava atirando nele. Um dos homens, que parecia um porco excessivamente recheado, tentou abater Tatsuya. Infelizmente, ele não era um atirador de elite e foi atingido no olho por uma das balas de Tatsuya. Ele gritou para os geradores irem atrás de Tatsuya, mas eles disseram que não podiam. Esperando que ele os poupasse, um dos homens tentou usar um Talk no Jutsu. Ele prometeu a Tatsuya que falaria com o chefe deles e o convenceria a tirar a organização do Japão e nunca mais voltar. Isso levou Tatsuya a perguntar qual era o nome do chefe deles, já que o homem era o único na sala que o conhecia. O homem lhe disse que o chefe deles era conhecido como Sun Gongming para o público, e Tatsuya o agradeceu antes de se livrar dele e do resto das pessoas na sala. No dia seguinte, Tatsuya se encontrou com Kazama e os oficiais que derrubaram o gerador na arena. Eles o agradeceram pelas informações que obteve sobre o líder dos dragões sem cabeça e disseram que isso os ajudaria a derrubar o sindicato. Tatsuya perguntou por que o sindicato era considerado de alto risco, e eles lhe disseram que o sindicato também atuava como fornecedor de amplificadores de feitiçaria. Os amplificadores eram dispositivos de amplificação mágica, que os militares procuravam destruir porque eram feitos dos cérebros de magos. Eles disseram que era a coisa mais desumana que uma pessoa poderia fazer, e juraram destruir suas operações. Enquanto isso, Jumanji se encontrou com Mayumi na sala de conferências antes de sua partida de batalha de Monólito. Mayumi lhe disse que os 10 clãs mestres se sentiam ameaçados pelo poder de Tatsuya. Como representante dos 10 clãs mestres, ela não achava Tatsuya ruim, mas também desejava que ele tivesse o sangue de um dos clãs, para que não tentassem machucá-lo. Jumanji disse a ela para não se preocupar, pois ele encontraria uma maneira de proteger Tatsuya se a necessidade surgisse. Ele então prosseguiu para participar de sua partida e vencê-la, garantindo o primeiro lugar geral para a primeira escola de ensino médio no torneio. Após a cerimônia de premiação, os atletas compareceram ao banquete de encerramento e, enquanto as pessoas dançavam, Tatsuya avistou Masaki conversando com Miyuki. Como um irmão mais velho super protetor, ele se aproximou deles, vendo os dois lado a lado. Masaki perguntou se eram parentes, e Tatsuya disse que sim. Parecia que a aversão de Masaki por Tatsuya vinha do fato de que ele acreditava que Tatsuya e Miyuki eram um casal. Os irmãos apenas riram de sua tolice, e Tatsuya sugeriu que Miyuki dançasse com Masaki. Enquanto eles dançavam, Honoka se aproximou de Tatsuya, mas por ser tímida, ela não conseguiu convidá-lo para dançar. Como Tatsuya era um tolo denso, ele não tinha ideia do que ela queria até que Erika se aproximou e lhe disse. Então ele convidou Honoka para dançar, o que a deixou muito feliz. Eventualmente, ele acabou dançando com algumas outras garotas de sua equipe, e quando fez uma pausa, Jumanji pediu para falar com ele. Os dois foram para o jardim, e enquanto estavam lá, Jumanji perguntou a Tatsuya se ele fazia parte dos 10 clãs mestres. Embora ele fosse, Tatsuya negou, então Jumanji o aconselhou a se juntar a eles casando-se com Mayumi. Tatsuya lhe disse que era muito jovem para pensar em casamento, mas Jumanji pediu que ele pensasse bem nas coisas. Ele o lembrou que havia derrotado Masaki, que era o próximo chefe dos 10 clãs mestres, e disse que não havia como eles o deixarem em paz. Depois que Jumanji se afastou, Miyuki se aproximou de seu irmão e perguntou o que ele havia discutido com Jumanji. Tatsuya disse a ela que não era nada importante, então ela o convidou para dançar com ela, e ele concordou. Você acha que os 10 clãs mestres viriam atrás de Tatsuya? Ou ele encontrará uma maneira de transformá-los em seus aliados? Se você deseja descobrir o que acontece com Tatsuya, deixe-nos saber comentando mais. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.